Muito bom, seguindo com a nossa última série de Sukkah, a gente está no Daf Gimel Amud Aleph, a gente viu três opiniões com relação ao tamanho mínimo da Sukkah. A opinião de Beit Hillel, que tem que caber na Sukkah, cabeça e corpo. A opinião de Beit Shammai, assim pareceu que é Halachá, cabeça, corpo e mesa. 7 por 7 tefachim. E a opinião de Rebbe que precisa ter 4 por 4 amot. Agora, pergunta a Gumará, qual dessas três opiniões concorda com o que foi dito na seguinte braita? Mantana leha, quem foi o Tana desses daqui que a gente viu no passado, que diz o que é o seguinte, Detana Rabanana, aparece na braita o seguinte, Bait shen bo arba amot, uma casa que não tem 4 por 4 amot, ou seja, uma casa que tem menos do que 4 por 4 amot, ela tem alacotas específicas. Patur na mezuzá, não preciso pôr mezuzá. Uma casa com menos que 4 por 4 amot não é considerada casa. Então, todo lugar no Passuk que a gente vai ver que está escrito que precisa colocar mezuzá, a mezuzot beiterra da sua casa, tudo que tem menos que 4 por 4 amot não é chamado de casa. Então, não preciso pôr mezuzá. O minamaque, se eu tenho uma mitzvah da Torá de colocar um maque, de colocar um cerco, caso eu tenha um terraço que tem o risco de cair de lá e se machucar, eu preciso colocar um cerco, um maque. Se a minha casa tem menos que 4 por 4 motos, não sou obrigado. Vem nome também Benegaim. Uma casa que apareceram nela manchas brancas, preciso chamar o Cohen, fazer todo o processo de purificação. Mas se a casa tem menos 4 por 4 amot, não tem essa alahá. De forma geral, a Torá diz que todos os terrenos voltam para o dono original no Yovel. Quando chega o Yovel, todas as vendas são anuladas e os terrenos voltam para o dono original. Porém, fala a Torá, se eu vendi uma casa dentro de uma cidade emuralhada, isso não volta no Yovel. Então, caso eu tenha vendido uma casa dentro de uma cidade de Jerusalém, por exemplo, não volta no Yovel, não tem essa alahá. Mas se a casa tem menos que 4 por 4 amot, ela não é chamada de casa e ela volta para o dono original no Yovel. Vem Milchama, tem certas pessoas que eram liberadas da guerra. Uma dessas pessoas é alguém que construiu uma casa e ainda não teve a oportunidade de morar nela. Ele era liberado da guerra. Logo antes da guerra, vinha o Cohen Mashiach Milchama e falava: quem construiu uma casa e não morou, volte para casa. Se a pessoa construiu uma casa com menos que 4 por 4 motos, isso não é considerado casa, ele não está liberado da guerra. Vem mearvimbo. Não dá para fazer, não se faz eruv nessa casa, ou seja, se eu tenho um hatzer, um pátio com várias casas, e eu quero movimentar coisas de dentro da casa para o pátio, do pátio para casa no Shabat, eu só posso fazer isso se foi feito Eruv. Mesmo que esse pátio não é Reshut Rabim, não é propriedade pública, não é qualquer um pode entrar, só os moradores do lugar, os moradores desse condomínio, mesmo assim, Hazal obrigaram a fazer um Eruv, já que, de certa forma, o pátio pertence a todos os moradores, não é particular de um deles, tirar de casa para o pátio é como tirar do Reshut Yahid, da propriedade particular, para o Reshut Rabim, propriedade pública. Tem que fazer Eruv. Uma casa com menos que 4 por 4 amot não precisa fazer Eruv. Vem Mishtatfimbo, a mesma coisa que a gente encontra no pátio para as casas, tinha no Mavoi. O Mavoi é aquela parte do meio que a gente viu no comecinho dessa Maseret, é aquela parte no meio de vários Hatzerot, de vários pátios, que através dele se chegava na rua, para movimentar nele também, para tirar do pátio para esse Mavoi, já que esse Mavoi pertence a mais gente. Às vezes eu tenho 3, 4 pátios que são conectados com esse Mavoi. Para que todos os pátios possam levar para o Mavoi, eu preciso fazer Shituf. É exatamente igual o Eruv, só tem um nome diferente. Igual eu faço Eruv para o pátio, eu faço Shituf para o Mavoi. Agora, se eu tenho um pátio que só tem uma casa com menos que 4 por 4 amot, essa casa não precisa participar do Shituf. Vem Manichim Bo Eruv, quando se faz Eruv, quando se junta o Eruv das casas para unificar as casas em uma casa só e poder carregar no pátio, não se pode colocar o Eruv em uma casa que tem menos que 4 por 4 amot, é porque é como colocar jogado não dentro de uma casa. Virando a mudo, vem no Simotoibur Benchtei Ayarot, se eu tenho duas cidades que elas não são muito distantes, e a Laha diz que eu não posso sair dos limites da cidade. Certo? A gente viu algumas vezes em Maseret Beitzah, em Maseret Shabbat, que só é permitido sair dos limites da cidade 2.000 amot. Então, eu chego até a última casa da cidade, no limite, eu posso andar de lá para frente 2.000 amot, esse é o meu limite no Shabat. Agora, o que acontece? Eu tenho uma cidadezinha A aqui, e uma cidadezinha B próxima a ela, com uma distância de mais ou menos, vamos arredondar aqui, 140 amot.
Suba 140 amot, mais ou menos 70 metros. Será que o limite da cidade A é na última casa? E aí eu tenho 2.000 amot englobando a cidade B? Ou será que eu posso considerar a cidade A e a cidade B como se fossem uma cidade só, já que elas estão próximas? Então, se eu tenho menos que 140 amot abertos entre uma e outra, elas são conectadas. Agora, o que acontece se eu tenho 142 amot, por exemplo? Tem a cidade A aqui, cidade B aqui, e a última casa da cidade A e a última casa da cidade B, elas são distantes uma da outra por 142 amot. Se eu construir uma casinha no meio, bem no meio da distância, vai ter menos que 70 para cada lado dessa casinha. E aí ela unifica as cidades. Consequentemente, quem está na cidade A pode ir até a cidade B e mais 2.000 amot. Agora, essa casinha que conecta as duas cidades não pode ter menos do que 4 por 4 amot. Se é uma casinha pequena com menos que 4 por 4 amot, ela não conecta as duas cidades. Vem na Rimva Shutafim Holkimbo. A priori parece daqui que se irmãos receberam de herança uma casa com menos que 4 por 4 amot, ou dois sócios têm uma casa com menos que 4 por 4 amot, eles não dividem, não podem dividir. Agora vai explicar o que quer dizer. Quem falou que casa, que aparece na Torá, quando a Torá fala casa, precisa ter pelo menos 4 por 4 amot, leima Rebbe e velora banana. A priori é a opinião de Rebbe. Rebbe que falou que a sucá tem que ter 4 por 4 amot, falou que casa é 4 por 4 amot, mas de acordo com Beit Shammai, por exemplo, que a sucá ela pode ter Roshoro Boveshulchano, que é cabeça, corpo e a mesa, que é em torno de 7 por 7 tfachim, não é 2 metros quadrados, é 56 centímetros quadrados, é bem menor. A priori, para a banana, a definição de casa é bem menor do que Rebbe. Então, essa braita vai de acordo com Rebbe. Fala, filho, tem marabanana. Fala, não, essa braita que falou que casa só é chamada de casa se tem pelo menos 4 por 4 amot, é mesmo Rabanan. Por quê? עד כאן לא כאמרי רבנן נתם, אלא לעניין סוכה דדירת ארעי, אבל לגבי בית דדירת קבע, או אפילו רבנן מודו, דית בי דלת אמות על דלת אמות דיירי באינשי, ולא דיירי באינשי. Fala Gumará, o que Rabanan falaram que 7 por 7 tvachim é suficiente, isso é com relação a Sukkah, que é uma moradia temporária. Temporariamente eu posso me mudar para um lugar pequenininho de 7 por 7 tvachim, mas quando a gente está falando de bait, quando a gente está falando de casa, que é uma moradia fixa, aí não. Aí Rabanan concordam que se tem 4 por 4 amot, as pessoas moram, dá para morar num lugar de 2 metros quadrados, mas menos que isso é impossível. Então é diferente sukkah de casa. Todas as alahot que a gente falou são alahot ligadas à casa. Então precisa ter 4 por 4 amot. Mas se fosse uma sukkah, menor que isso seria suficiente. A Marmari, agora a Gemara vai trazer a fonte, porque precisa ter esse tamanho específico nessas situações. Foram ditas algumas alahot com relação a uma casa com menos que 4 por 4 tvachim, não precisa pôr mezuzá, não precisa pôr o cerco em cima, não se impurifica caso apareçam manchas brancas. Se eu vendi, não volta para mim. Se eu vendi uma casa pequenininha dentro de uma cidade emuralhada, ela volta para o dono original no Yovel, e alguém que construiu uma casa dessas não está liberado da guerra. Maitama, por quê? De bait ktiveu bekulhu, porque em todas essas alahot está escrito no pasuk bait, está escrito no pasuk casa. Por isso, se não tem um mínimo de 4 por 4 amot, que é o mínimo para moradia fixa, não está incluso no pasuk. Foi dito que se tem uma casa dessas num Hatzer, não precisa participar do Eruv. Se tem um Hatzer que tem uma casinha pequenininha, não precisa participar do Shituf para ligar os Hatzerot com uma Voi. E também não se coloca Eruv nessa casinha, Maitama de Lochaz, ele dirá, já que não serve para morar, não era não é apto para morar numa casinha pequena com menos que 4 por 4 amot, a gente desconsidera ela, então ela vira parte do pátio, é como se fosse um lugar aberto e não como se fosse uma casa. Fala Gmará, Iruvei Hatzerot en manichimbo, aval shituf manichimbo. Fala Gmará, olha, da linguagem da Braita, parece que se juntaram eruv das casas, se eu tenho um pátio com várias casas nesse pátio, precisam fazer eruv para poder movimentar, tirar coisas da casa para o pátio, do pátio para casa. Se eu juntei o eruv dessas casas, eu não posso colocar numa casinha com menos que 2 por 2 amot, porque ela não é considerada casa. Eu preciso colocar esse eruv dentro de uma casa mesmo. Então, se eu tenho 4 casas no meu pátio,
e uma casinha com menos que 4 por 4 amot, ela não participa do eruv, não precisa dar parte do eruv, e não posso colocar o eruv nela. Mas, se eu fiz shituf, o que é shituf? Shituf é exatamente a mesma coisa que a gente faz no eruv, para juntar as casas do pátio, a gente faz shituf para juntar os pátios com o mavoi, para poder carregar no mavoi, tirar do meu pátio para o mavoi, do mavoi para o pátio, eu preciso unificar os pátios que tem em volta do mavoi. Se eu tenho um pátio que só tem uma casinha pequena com menos que 4 por 4 amot, ela não precisa se juntar no shituf, não precisa participar do shituf para poder movimentar, mas eu posso colocar o shituf é igual a um pão, alguma comida, eu posso colocar esse shituf, que é exatamente igual a eruv, nessa casinha pequena. Maitama, porque é permitido, delogara michatzer shebemavoi, porque colocar a... Porque como a gente vai ver agora na continuação, quando eu junto eruv das casas para movimentar entre a casa e o pátio, eu preciso colocar o eruv em uma casa. Quando eu junto o shituf, que é o eruv basicamente, quando eu junto o shituf para conectar os pátios com uma voi, eu preciso colocar esse shituf em um pátio, não em uma casa. Então, uma casa com menos que 4 por 4, eu posso colocar lá o meu shituf mevoot, porque não preciso colocar numa casa, eu posso colocar no próprio pátio, eu posso colocar a céu aberto. Então, essa casinha não é pior do que o próprio pátio. Detnan, como está escrito na Mishnah, Iruvei Hatzerot Bechatzer, Shitufei Mavoi Bamavoi. A priori está escrito na Mishnah uma linguagem que está errada, como a gente logo vai consertar. A Mishnah diz que eu posso colocar o eruv que eu juntei das casas no pátio, e o shituf que eu juntei dos pátios no mavoi. E aí a Gemara pergunta, como assim? Será que o eruv que eu juntei das casas para movimentar a comida, para movimentar objetos da casa para o pátio, ou do pátio para a casa, será que eu posso colocar isso no próprio pátio? Eu preciso colocar dentro de uma casa. Se o eruv é colocado no portão do pátio, se o eruv é colocado no terraço, ou se ele é colocado numa varanda, não numa moradia, não vale de eruv. Quando eu junto eruv de algumas casas, ou como fazem muitas vezes no Brasil, eu tenho um prédio enorme, eu junto o eruv de todos os apartamentos do prédio para poder movimentar na área comum lá embaixo. Tirar de casa para a área comum, movimentar na área comum, eu preciso colocar esse eruv dentro de uma casa, porque o eruv está unificando as casas como se todo mundo pertencesse àquela casa na qual está sendo colocado o eruv. E aí a área comum inteira pertence a essa casa, consequentemente a área comum se tornou Reshuta Yahid. Agora, eu não posso colocar o eruv no portão, não posso colocar o eruv na varanda, porque não é casa. Ve'adar Sham Eino Oser. E se tem alguém morando na varanda, ele não precisa participar do eruv. Então, como pode ser que foi dito na Mishnah que o eruv dos Hatzerot, o eruv para juntar as casas do pátio, pode ser colocado Bachatzer, no próprio pátio. Não pode ser posto no próprio pátio, tem que ser colocado numa casa. Elaima, por isso a linguagem correta seria Eruvei Hatzerot Babait Shebachatzer. Então, a linguagem correta da Mishnah é que Iruvei Hatzerot, o eruv dos Hatzerot que eu juntei para juntar as casas, preciso colocar em uma casa do pátio, e o Shituf Mevot, o Shituf que serve para unificar os pátios com uma voi, eu posso colocar num pátio a céu aberto, mas dentro do pátio e não numa voi. E uma casa de 4 por 4 amot, uma casa com menos que 4 por 4 amot, ela é igual qualquer pátio, mesmo céu aberto eu poderia colocar, então com certeza aqui também. Continuando, mais um din que apareceu, vem no Simotoi Burbenstei Ayarot, se eu tenho duas cidadezinhas com uma distância de 140 amot entre elas, eu quero conectar elas, as duas, para virar uma coisa só, eu tenho que colocar uma casa no meio. Se essa casa tem menos que 4 por 4 amot, ela não unifica as duas. E aí o Tchum, os limites da minha cidade, vai ser cada cidade de acordo com os limites dela, eu não vou unificar elas. Por quê? De afilo que burgenin lomashvinan lei. Porque tem uma coisa que é chamada burgenin, é uma casa onde os pastores moravam. O cara que levava o rebanho para pastar, muitas vezes ele montava uma cabaninha, uma coisa pequenininha, só para dormir lá junto com o rebanho.
Agora, esse burgenin, essas cabaninhas, elas servem para conectar cidades. Mas aqui, nesse caso, essa casa com menos do que 4x4 amot, não é nem considerada como essas cabaninhas, como burgenin. Por quê? Maitama, burgenin hazelemitai, vai lo hazelemitai. Burgenin, ele serve para o que ele foi feito. Essa cabaninha foi feita para morar temporário, 2, 3 dias, enquanto os animais estão pastando. Então, mesmo muito pequeno, mesmo que não sirva para muita coisa, não dá para morar lá. A utilidade dele é essa, a funcionalidade dele é essa, realmente é para ficar lá um grupinho pequeno por pouco tempo. Essa casa, uma casa com menos que 4x4 amot, não é casa, não dá para morar lá. Então, não serve para o motivo pelo qual ele foi construído, eu não considero ele, então ele não conecta duas cidades. Vem na Rim Vashutafim Holkimbo. Foi dito também na Braita lá em cima que irmãos que herdaram uma casa com menos 4x4 amot ou sócios de uma casa dessa não podem dividir. A priori, eles não podem obrigar o outro lado a se dividir. Pergunta, ou seja, se um dos dois irmãos fala, olha, tem essa casa de 4x4 amot, menos que 4x4 amot que a gente herdou do nosso pai, quero dividir, eu quero metade para mim, metade para você. Um irmão não pode obrigar o outro a dividir, assim também dois sócios. Um não pode obrigar o outro a dividir. Se eles quiserem dividir, tá ótimo, mas um não pode obrigar o outro. Agora, a pergunta, Tama deleit beidaletamot, parece que eu só não posso porque não tem 4x4 amot. Ait beidalet amot, holkim. Parece que se a casa sim tiver 4x4 amot, tiver o tamanho completo de 4x4, posso dividir. E a priori isso não está certo. Veatna, na reita ensina Mishnah, foi dito na Mishnah que se eu tenho um campo que pertence a dois irmãos ou dois sócios, eles só podem obrigar um ao outro a dividir caso eu tenha pelo menos 4 amot para um e 4 amot para o outro, o dobro do tamanho que a gente está falando. Então, porque a nossa Mishnah, a Braita que a gente trouxe, disse que se tem 4x4 eu posso obrigar o outro a dividir. A priori, não. Só quando eu tenho 4x8, que eu vou ter 4x4 para um e 4x4 para o outro. Elaima, por isso eu tenho que mudar a versão da Braita. En bodin halukah kehatzer. Uma casa que tem menos que 4x4 amot, ela não entra no din de divisão. O que é isso? Demaravuna hatzer lefip tachia mitchaleket verav Chisda amar noten lechol petach upetach 4 amot ve'ashar cholkim oto beshave. Se eu tenho uma sociedade com alguém, ou dois irmãos que herdaram uma casa do pai, herdaram um pátio do pai, e nesse pátio que pertence a dois sócios ou dois irmãos, tem 3, 4 casas. Como a gente faz a divisão do pátio em si? Se eles querem dividir entre eles, como funciona a divisão do pátio? Ravuna fala que a divisão do pátio é lefiptachea, de acordo com o número de portas. Então, se um cara tem uma casa gigante com uma porta e o outro tem 3 casinhas pequenas com 3 portas, esse das 3 portas vai ganhar 3/4 do pátio, e o outro vai ganhar 1/4 do pátio, ou seja, o pátio é dividido de acordo com o número de portas das casas. Uma casa que tem 10 portas não conta, quer dizer, uma casa com uma porta por casa. Então, Ravuna fala que se divide de acordo com as portas. Então, se eu tenho várias casinhas, eu vou ganhar uma porcentagem maior do terreno. Verav Chisda amar, noten lechol petach upetach 4 amot, ve'ashar cholkim oto beshave. E Rav Chisda fala que não. Eu pego a porta da minha casa, 4 amot na frente da porta, que é o lugar onde eu descarregaria coisas, pertence a mim, e todo o resto do terreno é dividido meio a meio. Então, se eu tenho um terreno de 2.000 metros quadrados, e tem lá, um cara tem uma casa grande, e outro tem 3 casinhas pequenas, de acordo com o Ravuna, o das casinhas pequenas vai ganhar 3/4 do terreno e outro 1/4, e de acordo com o Rav Chisda, não. Na frente de cada casinha, a entradinha de cada casinha, 4 amot na frente da porta, e isso daqui é para o dono da casa, e todo o resto é dividido meio a meio, certo? Essa é a discussão entre Ravuna e Rav Chisda. Agora, se tem uma casa com menos que 4x4 amot dentro desse terreno, e ela vai ser dividida também, ela não entra na contagem. Quem tem essa casinha não vai ganhar uma porcentagem a mais do terreno por causa dessa casa. Por quê? De anemile, isso que quem tem uma casa ganha
porcentagem do terreno, ou pelo menos a parte da frente da casa, bait delimiave cai e arvina lei hatzer. Uma casa que foi feita para ficar de pé, quer dizer que vai ser utilizada, ganha terreno. Aí delemistar cai, mas essa casa que está para ser destruída, não dá para usar ela, arvina lei hatzer. Ele não recebe parte do terreno, por isso não entra na divisão. Então, quando foi dito que uma casa que não tem 4x4 amot, ela não tem divisão, não é que não pode dividir, se quiser dividir, pode dividir, e um não pode obrigar o outro a dividir a própria casa. O que foi dito é que se alguém herdou uma dessas casas dentro de um pátio e agora vão dividir o pátio, vão dividir o terreno, que é dividido de acordo com o número de casas, quem tem uma casinha pequena dessas, menos 4x4 amot, não conta. Bom, agora a Gemara vai trazer algumas alachot com relação à altura da sucá. Aitagvoa meisrim amá. Alguém que tinha uma sucá acima de 20 amot, a gente falou que uma sucá acima de 20 amot, de acordo com o Chachamim, é uma sucá inválida. Então, alguém que tinha uma sucá acima de 20 amot. O balemata, ele quer diminuir. Agora, em vez de diminuir o teto, ele quer elevar o chão. Então, o que ele fez? Se, por exemplo, ele colocar no chão Bekarim Uksatot. Se ele agora preencher o chão inteiro da sucá de tapetes, colchões, travesseiros, Loavemiut, não serve, não funciona, porque ninguém vai deixar por 7 dias de Sukkot os travesseiros jogados lá no chão. Então, isso que ele colocou os travesseiros lá não diminui a sucá, porque não vai ficar lá, ele vai tirar isso em breve. Então, eu desconsidero isso. Veafalgav de batlin hulekulhu. Mesmo que ele venha e fala, não, eu vou deixar esses colchões, eu vou deixar esses travesseiros no chão, e para mim eles são como pó da terra, não é considerado que ele anulou eles. Mishum de betelá da toetzel koladam. Ninguém normal faz isso. Então, alguém que fez isso, a gente desconsidera o que ele fez. Então, a sucá continua tendo 20, mais que 20 amot e continua inválida. Teven o bitló, se ele colocar lá Teven, se ele colocar palha e falar, essa palha eu vou deixá-la aí, para mim essa palha virou chão, avemiut, vale, é válido. Vekoshgenafar o bitló. E obviamente, se ele colocar, se ele preencher o chão de terra para elevar o chão e diminuir a altura da sucá, que também está válido. Teven vem na lefanotó. Agora, se ele colocar palha e não falar, eu vou deixar essa palha aí sucota inteiro. Se ele colocou a palha lá, e não pretende tirar, não tem intenção de tirar, mas ele não pensou ativamente que ele está anulando a palha lá, desculpa, ou se ele colocou terra para elevar o chão, e não planejou nada, deixou a terra lá e vamos ver o que acontece. Nesses casos que não está muito claro o que ele vai fazer, ele, por um lado, são coisas anuláveis, são coisas que o cara sim poderia anular, mas ele não anulou elas na prática. Então, será que a gente considera elas realmente como se fosse parte do chão, e aí a meia-sucá diminuiu o takshirá ou não? Nesse caso, Machloket Rabeus e Rabanan discutiram com relação a isso, Rabeus e Rabanan. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte, Bait shemileo teve notrorot, bitló mevutal. Chachamim falam que se eu tenho uma casa que eu enchi ela, tinha dentro dessa casa um morto, se eu não me engano, e a dúvida é se a impureza dele é transmitida ou não. Se eu tenho uma casa que eu enchi ela de palha, de terra, de pedrinhas e anulei o bitló, eu anulei ativamente, mevutal, tá ótimo. Foi anulada, é como se a casa tivesse completamente entupida e cheia. Bitroim, lo bitroló, parece que Teven, eu preciso levatê-la, eu preciso ativamente anular essa palha. Vetaniala, e foi dito sobre essa Mishnah, Abiosiomer, Teven vem na lefanotó, uma palha que eu não planejo tirar, não anulei ativamente, eu só não planejo tirar, arei o que a farstam o bater. Ele está anulado como se fosse terra. A farve lefanotó, mas se eu coloquei nesse lugar terra e eu tenho a intenção de tirar em breve essa terra, arei o que Stam Teven velobatil. Aí é como se o Stam colocasse palha de forma genérica e não está anulado. Ou seja, a gente vê aqui uma discussão entre Chachamim e Rabiossi. O que acontece quando eu coloco palha em algum lugar e não pretendo tirar, não tenho intenção de tirar em breve. De acordo com Chachamim, não valeu.
só é considerado que aquela palha virou parte do lugar se eu anular relativamente. E de acordo com o Rabi Yossi, não. Na hora que eu coloquei a palha lá e não tenho intenção de tirar, é como se eu tivesse enchido o lugar de terra e está anulado. Então, a mesma coisa com relação à minha sucá. Se eu tenho uma sucá que ela tem acima de 20 amot, e eu quero baixar ela. Se eu coloquei travesseiros no chão, não abaixa. Se eu coloquei lá palha ou terra e falei, eu vou deixar isso aí a semana inteira, tá diminuída a sucá. Diminui e fica ksherá. Se eu coloquei palha e não pretendo tirar, não pensei ativamente que eu vou fazer ou não, nesse caso tem discussão Rabi Yossi e Chachamim, se é considerado anulado ou se não é considerado anulado. Mais alguns casos com relação a sucá. Aí tá voa mesrim mamá. Sucá tinha mais que 20 amot. Veotzim yordim betor esrim mamá. Porém, o meu schach não é essas esteiras de schach, é schach de planta mesmo, e tem muitas plantinhas que caem, ou seja, a minha sucá está em 20 amot e 10 centímetros, porém o meu schach, parte dele vai para baixo da altura do teto. Então, tem parte que está abaixo de 20 e parte que está acima. Vem lá, fala Gumará, que se essas plantas que estão abaixo de 20 amot tem uma quantidade grande o suficiente para fazer sombra na maior parte da sucá, então tá kasher, se não, não. Ou seja, se eu consigo desconsiderar os schach que está acima de 20 amot e considerar somente os schach que está abaixo de 20 amot, e esse schach abaixo de 20 amot, ele é denso o suficiente para eu ter maioria de sombra dentro da sucá, tá ótimo, se não está inválido. Aí tá voar sarat fachim. Se eu tinha uma sucá baixinha, a gente falou que o tamanho mínimo da sucá é 10 tfachim. Se eu tenho uma sucá de 10 tfachim, o tamanho mínimo, veiotzim yordim letoch hasará, mas o schach dessa sucá também é feito de plantas, e a sucá ela tem 10 tfachim de altura, mas parte das plantas vão abaixo de 10 tfachim, o que anularia, invalidaria a minha sucá. É válida ou não é válida? Savar Abai Lememar, Im Hamatam Ramtzilatan Kshirá. Abai pensou o seguinte, olha, do mesmo jeito que quando a açúcar está acima de 20 amot, e parte dos schach está abaixo, se a parte abaixo tem mais sombra que sol, a açúcar está kshirá, assim também quando eu tenho uma açúcar baixinha, de 10 tfachim, e parte dos schach está para baixo dos 10 tfachim, se a parte que está abaixo dos 10 tfachim é mais sol que sombra, ou seja, não é válido como schach, então eu ignoro ele, eu desconsidero ele, e aí a minha açúcar tem 10 tfachim, então ela está kshirá. Então a Abai pensou que o contrário também funciona. Se essas plantinhas estão para baixo, tem mais sol que sombra, elas não são muitas, elas não são suficientes para fazer sombra, eu meio que apago elas, como se elas não existissem, e a açúcar está kshirá. Amar Leirava, falou para ele, Rava, Adira Sruchai, vem na Damdar Bedira Sruchá. Falou, Rava, não, nesse caso não serve. Por quê? Nesse caso, se eu quiser entrar nessa sucá, uma sucá de 10 fahim, a altura de 80 centímetros, ainda dá para entrar, sentar lá e comer. Mas se eu tenho um monte de plantinhas descendo, não dá, vai ficar tudo na minha cabeça, eu não vou conseguir sentar para comer lá. Nesse caso, é uma dirasruchá, é uma casa que não vale nada, uma casa estragada, por isso a sucá, nessa situação, não estaria cheirar. Assim explicou Rava. Bom, tem mais alguns casos que a Gemara vai trazer na continuação. Bezrat Hashem, vemos em breve. Shkoyach.